Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos à mensagem de número 133. O título da mensagem é Em torno da liberdade, ou seja, em relação à liberdade. Palavras destacadas por Emmanuel são de Paulo de Tarso escrevendo a sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13, nos diz Paulo: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. É interessante que nós pensamos em liberdade e pensamos na liberdade de ir e vir, na liberdade de expressão, liberdades básicas. Mas não vamos esquecer que essa liberdade se sustenta na capacidade que temos de nos locomover. Porque não adianta termos liberdade de ir e vir e estarmos entrevados numa cama, com uma tetraplegia, ou liberdade de ver quando não temos a visão dos olhos físicos. Então, existe a liberdade, mas muitas vezes a vida nos traz limitações, até para que aprendamos a dar valor a essa liberdade como deva ser, como Paulo muito bem destaca aqui. Não para dar ocasião à carne, ou seja, não para que a nossa liberdade de andar, de ouvir, de falar, de ver, de pensar, seja usada contrariamente às leis de Deus. Quando ele diz dar ocasião à carne, ele não está falando aqui da liberdade que temos de nos alimentar e de beber, né? De nos hidratarmos. Nosso corpo precisa de água, nosso corpo precisa de alimento. Então, não é esta carne que ele está falando, não, porque isto é nobre. Precisamos sustentar o nosso organismo físico. Quando ele fala da carne, ele fala das paixões da matéria, não é? A ambição, a ganância, que são promovidas pelo egoísmo e pelo orgulho. Os dois maiores entraves ao nosso progresso moral, não é? Então, Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo sobre a liberdade, que vamos repetir. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Então, é a máxima, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Então, servir ao outro é amar o próximo, estendendo ao próximo o que de melhor tivermos para atender às suas necessidades. E vejamos que nisso nós destacamos que nós não vamos suprir os necessitados com o que eles realmente precisam muitas vezes, porque não temos, podemos não ter. Mas aquilo que tivermos, isso podemos doar de nós. Não é? Muitas vezes podemos doar
boas vibrações quando não temos contato direto com essa pessoa, através da prece. Muitas vezes podemos, estando em contato direto e não tendo com o que ajudá-la prontamente nas questões materiais, podemos falar-lhe como um ser humano, porque muitas pessoas nem sequer são vistas como tal. Podemos mostrar a nossa empatia, mostrar o nosso respeito, orar com ela, muitas vezes, é o que podemos dar. Às vezes vemos pessoas na rua, não vamos levá-las para casa, não temos como. Nós estamos vendo o que elas necessitam. Podemos orar, podemos, se sabemos de uma obra que esteja, quantas casas espíritas que lá em Niterói, nós temos, lá em Niterói, nossa amada Niterói, no estado do Rio de Janeiro, nós temos a União das Mocidades Espíritas de Niterói, a UMEN, Casa Espírita ali, bem do lado do Hospital Antônio Pedro, e ela faz um trabalho, é só para citar um exemplo, faz um trabalho muito bonito com moradores de rua. Bom, antes da pandemia, não é? Mas se está assustado por este momento agora pelo qual passamos, temos certeza que no futuro, assim que for possível, voltará. Então, uma vez por semana, possibilitar que as pessoas que estão na rua tenham onde se banhar, tenham um corte de cabelo, uma ajuda que pode ser dada. Nós temos também na Ilha do Governador, e eu não vou saber o nome da Casa Espírita agora, que faz o mesmo trabalho, muito bonito. Então, quer dizer, são exemplos, porque existem muitos locais que estendem dentro das suas possibilidades, porque é sempre isso, não é? A nossa liberdade, ela tem limitações até mesmo nas nossas possibilidades. Mas Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo. Quanto mais se agiganta a evolução intelectual da Terra, mais se propalam reclamos em torno da liberdade. Então, mais aumentam as lutas pela liberdade. Reclamos, protestos, lutas, movimentos em prol da liberdade, não é? Há povos que se batem por liberdade mais ampla, lutam. Aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. Muitas vezes os movimentos que buscam liberdade através das lutas, e nós chegamos aqui a falar no outro dia sobre isso, das lutas sanguinolentas, acabam caindo em armadilhas que não pensaram. A própria Revolução Francesa, que tinha como lema liberdade, igualdade, fraternidade, guilhotinou muitos e depois os seus líderes, os líderes da Revolução Francesa, num determinado momento também foram guilhotinados. Quanta ironia! Quanta ironia! Violência gera violência, não é assim?
Aparecem os chamados, então, campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. Porque como é que a liberdade ela pode ser defendida utilizando-se opressão? Nós podemos orientar, pensemos nos nossos filhos, pensemos nas nossas crianças. Se bem que imaginamos que cidadãos não são crianças, não é? São pessoas cidadãs, com consciência cidadã. Se não tem, deveríamos ter como cidadãos no século XXI. Mas, então, a liberdade, ela não pode ser conquistada com opressão. Então, vamos oprimir para libertar. Nossos filhos, nós queremos que eles cresçam cidadãos, conscientes, respeitadores, bons em todos os papéis que a vida os coloque, seja como companheiros no relacionamento, ou profissionais, ou dentro da comunidade, que sejam bons naquilo em que se envolvam, se comprometam. Fazemos para isso, no nosso processo de educação como pais, o processo educativo, orientação, diálogo, não é? E não opressão, mas corrigenda, porque sim, estão em fase infantil, e é claro que se vão botar o dedo na tomada, temos que, não é? Temos que dizer, olha, não, porque daqui a pouco eles vão queimar o dedo na tomada. Faz lembrar-me um menino que eu conheci, que muito orientado, não é? E que um dia fomos dar com este menino, escondido no canto da sala, arriscar fósforos, um atrás do outro. Quer dizer, foi na cozinha, achou os fósforos, não é? que a época era o que usávamos para acender o fogão, e foi para a sala brincar de fazer fogo. Complicado, não é? Então, precisamos corrigir, mas não oprimir, não é? Porque a opressão, ela não esclarece, ela não educa e ela traz consequências, como lá vimos na Revolução Francesa, não é? Vejamos então que Emmanuel continua. Fala-se em mais liberdade para a juventude. Pede-se liberdade para a criança. Acabamos de falar aqui sobre isso, não é? Liberdade sem responsabilidade é uma temeridade, só para rimar, mas é pura verdade. Ai, meu Deus, fiz de novo. Desculpem, não foi a intenção. Pede-se liberdade para a criança. No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. Ponto importantíssimo. E aí ele agora vai falar das máquinas, que elas têm uma excelente performance se forem bem usadas, não é? O automóvel chispa, ou seja, corre, vencendo barreiras, mas se o motorista foge do equilíbrio ao volante ou se desobedece aos sinais do trânsito, o acidente sobrevém, inevitavelmente, não é? O avião devora distâncias, transportando o homem através de todos os continentes no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados na direção,
O desastre não se faz tardio. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, de melhorar, auxiliar, elevar. E mesmo assim temos que ter disciplina para isto, não é? Imaginemos que existe um sistema, estávamos lá falando das casas espíritas, que fazem tantos trabalhos beneméritos. A primeira casa onde trabalhamos, o Leôncio de Albuquerque, o Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, maravilhosa casa espírita, que também fica em Niterói, distribui sopa nas ruas. Não sei como está agora com a pandemia. Mas por décadas, era um trabalho feito todos os domingos à noite, nas ruas de Niterói, aos moradores de rua. Não se pode chegar, eu quero ajudar, e fazer do seu jeito. Por quê? Porque é só distribuir sopa na rua. Que mistério pode ter isso? A pessoa tem fome, eu vou lá, dou sopa. Não. Primeiro, existe uma coordenação e eu vou esperar que o coordenador diga qual vai ser a minha função. Eu não tenho liberdade, porque eu quero ajudar, de fazer o que eu bem pensar. Mesmo assim, tem que passar por um treinamento, porque entregar a sopa na rua não é definitivamente pregar um prato de sopa e entregar a alguém que está com fome. Por quê? Porque as pessoas que vivem na rua, elas têm muitos hábitos até de proteção. Vive-se na rua, qualquer coisa pode acontecer de perigoso. Então, chegar para alguém, é preciso saber chegar. Não são todos também que aceitam, e vamos imaginar que todos aceitam. Tem quem não aceite. Então é preciso saber, existem métodos e disciplinas para tudo neste mundo. Então não é, eu sou livre e faço o que eu quero ir chegar lá e faço do meu jeito. Não é assim. Então existe um ditado que eu gosto muito. Muito ajuda quem não atrapalha. Se nós temos a liberdade, sim, de fazer o que seja bom dentro da nossa sociedade, vamos buscar aprender a fazer a melhor forma de ajudar. Qual é a melhor forma de ajudar? Até mesmo nos primeiros, hoje em dia existem os primeiros socorros psicológicos. Não é preciso ser psicólogo. Num momento de desastres naturais, onde existem muitas pessoas a serem socorridas no sentido psicológico, pode-se fazer um curso e se trabalhar nos primeiros socorros psicológicos. Não é chegar e, olha, daqui a pouco vai estar tudo bem, isto vai passar. Não é assim que acontece. Então precisamos aprender até a ajudar. E há uma grande necessidade de pessoas que estejam dispostas a ajudar, que se sintam disponíveis, sintam essa vontade. Porque não adianta ter liberdade e não ter vontade de usar essa liberdade. É essa liberdade de servirmos uns aos outros, não é? Existe, ela está aí. Mas toda liberdade também, além da disciplina, necessita de uma vontade que queira exercê-la, não é? Voltemos aqui. Louvemos a liberdade, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar, elevar. Ninguém na Terra foi mais livre que o Divino Mestre. Livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade do mundo, não é? Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores
para beneficiar e iluminar a comunidade, essa grande comunidade aqui do planeta Terra. Eis porque nos adverte o apóstolo sensatamente: fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. Então aqui Emmanuel faz uma adaptação das suas próprias palavras no versículo de Paulo. Fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade favorecendo a devassidão, ou seja, os vícios morais. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. Não esquecendo que até isso nós precisamos aprender a fazer. Muito bem. Em torno da liberdade, vamos orar? Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que recebemos, Jesus, para exercitarmos as Tuas lições, aprimorarmos o uso do nosso livre-arbítrio, Senhor. Ajuda-nos a estarmos atentos aos nossos pensamentos, atentos aos nossos sentimentos, atentos às nossas ações. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos da prece. Que as Tuas bênçãos estejam, Senhor, com os nossos afetos, com todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles, aonde quer que se encontrem, que estejam em sofrimento neste momento. Que as Tuas bênçãos de paz e luz, Senhor, estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.